Ei, ei. Tem que tocar de óculos, irmão, senão. Por quê? Porque o cara joga um. O olho dele é muito claro. Mano, joga uma luz na minha lata, você viu? Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, som. Ei, 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 a. Ei, 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 som. Ei, a, ei, som, ei.
Bom dia a todos. Feliz sábado. Bom dia a você que está aqui. Bom dia a você que está nos assistindo. Esse é um dia muito especial, onde nós podemos abrir o nosso coração, entregar os nossos sentimentos a Deus, porque Ele é o único capaz de nos restaurar. Nessa hora, nós vamos louvar esse Deus maravilhoso. E então eu convido você que está aí em casa, você que está aqui junto conosco, dentro do Espaço Novo Tempo, para se colocar de pé. E você que está aí em casa, pode ficar sentadinho, mas abra a tua boca, abra o teu coração e eleve louvores a esse Deus maravilhoso. Vamos louvar a Deus? Fique de pé onde você está. Sua cruz, sobre seus ombros, o preço do amor. Ele foi julgado, condenado a morrer. Em sua face, as marcas do sofrer, cravos pregados, sangue a escorrer. O Rei da eternidade na cruz se humilhou. Imenso é esse gesto, traz vida ao pecador. Se entregou em meu lugar, me amou. Sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Não sou digno de ungir seus pés, mas hoje escolho sua vontade obedecer. Toca em meus olhos, para que eu veja sua luz. Me guia no caminho, onde encontro sua cruz. Se entregou em meu lugar, me amou. Sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Sou restaurado em Cristo, sou nova criatura. A infinita graça me alcançou. Sou restaurado em Cristo, sou nova criatura. A infinita graça me alcançou. Se entregou em meu lugar, me amou. Sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Se entregou em meu lugar, me amou. Sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou
Nós glorificamos a esse Deus que está vivo, que com certeza conhece os anseios, as angústias e as dores do nosso coração. E é por isso que estamos aqui, para contemplar a sua face, para entender que dentro das possibilidades angustiantes de ser humano, nós temos um Deus que nos socorre todos os dias. Ele nos puxa e nos convida à sua presença. Ele vem sobre nós, nos restaura e nos restitui em dupla honra tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que foi roubado, porque Ele é maravilhoso. Amém? Te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os seus planos, cumprir. Que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus, que enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, e pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Quero me apresentar
é digno de toda honra, de toda glória. Querido Deus, amantíssimo Pai que estás nos céus, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui mais uma vez para juntos te adorar em espírito e em verdade. Abençoe, Pai, as pessoas que estão aqui, as que estão nos assistindo. Abençoe também agora o estudo da lição. Fale conosco em nome de Jesus. Amém. Bom dia, bom sábado para você também que está nos assistindo aí do conforto do trânsito ou da sua casa, ou como quiser entender também. A gente é um movimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia e eu estou aqui para falar um pouco sobre uma das iniciativas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é convidar a estudar um pouco a Bíblia de forma estruturada. A Igreja Adventista, ela separa o estudo da Bíblia em fascículos trimestrais. Esses fascículos são, às vezes a gente vai falar de algum tema, às vezes a gente vai falar de algum livro. Especificamente nesse trimestre, que é o segundo trimestre de 2025, como vocês podem ver, nós estamos falando sobre profecia bíblica, alusões, imagens e símbolos. Um manual de como estudar profecias, mais ou menos assim eu diria. E eu queria saber de vocês, alguém aqui já bateu o carro? Quem bateu o carro? Tá. Quem já viu alguém consertar um carro batido? Um ano atrás, no dia 1º de abril de 2024, eu estava em viagem na casa da minha mãe e um rapaz, ele, enfim, confundiu uma curva com reta lá e acabou batendo na traseira do meu carro. E quando eu fui levar o carro para consertar, eu fui na oficina do rapaz que estava trabalhando, fazendo o conserto, e ele tinha uma sala com um monte de luz de, vou falar neon, xenônio, eu não sei, mas um monte de filete de luz, assim, uma sala, umas luzes bem simétricas, que desenhava o carro inteiro, assim, a lataria do carro inteiro. E depois que você está naquela sala, você começa a perceber aquelas luzes batendo no carro, você consegue perceber o tanto de detalhezinho que o carro vai juntando com o período, assim. Vão ficando algumas marcas, assim, no carro, bem pequenininhas, ele tem que ir tirando com uma ferramenta que eu não vou nem ousar falar o nome, porque eu não sei. Mas o interessante disso é que aquela luz, ela consegue revelar algumas coisas ali que, se você olhar no dia a dia, ver o carro no sol parado, você não percebe, mas você entra naquela sala, põe aquela luz, aqueles filetes em forma de arco, se alguém souber o nome, eu ajudo, eu não sei o nome daquela luz. Mas você consegue perceber todos os detalhes. E o engraçado disso é que aqueles defeitos, eles continuam no carro, só que você não percebe no dia a dia, você não percebe quando está andando na estrada, ou quando chega à noite em casa, ou com o carro ali pouco sujo. Mas quando você está no ambiente certo e recebendo a luz certa, você consegue perceber tudo que tem de errado por lá. E, de certa forma, essa semana nós vamos estudar um pouquinho sobre essa luz. Só que, claro, de uma forma um pouco mais espiritualizada, né? Afinal de contas, estamos aqui para falar da Bíblia. Mas a gente vai entender um pouquinho sobre alguns significados e a importância que a gente tem de receber essa luz. Como sempre, eu não tenho capacidade de fazer sozinho. Eu queria chamar aqui para cima a Tati, o Rodrigo. O Rodrigo está concentrado ali. Sério, Rodrigo? Dá um sorrisinho para a gente. Bom sábado, Tati. Bom dia. Feliz sábado, gente. Bom dia. Ele falou sábado. Que ele não tem capacidade de fazer sozinho e me chamou. Então, não, é demais, né? Então a gente tem a capacidade. Mas a gente alinhou ali que é um 80-20. Ele faz 80%, eu faço 20%. Não, é 80 hoje é com o Rodrigo. Mas vamos lá, gente, introdução para vocês. O que vocês perceberam? Eu gostei muito dessa parte introdutória, explicando um pouco a real importância da gente se dedicar ao entendimento dos significados, ao entendimento das coisas, dos elementos proféticos da Bíblia, para a gente conseguir entender. É a mesma coisa que colocar o carro naquela sala, a gente conseguir saber exatamente o que a gente precisa mudar, assim como aconteceu com Isaías. O que vocês me dizem? Tati, depois eu complemento. Fica à vontade. Bom, gente, primeiro que assim, não é um monólogo, tá? Então, vocês estão aqui
Então, quem quiser participar, quem quiser falar, não existe pergunta boba e não existe comentário esquisito, tá? Todo mundo está aqui para poder aprender junto. Afinal de contas, eu aprendi bastante aqui com essa lição. E eu achei interessante a proposta que você colocou no começo da luz, porque isso foi um ponto que me chamou bastante atenção assim, na lição. Como a presença de Deus, ela revela, né, o nosso pecado. E aí, até quando eu estava lendo assim, eu estava discutindo lá com a Rafa em casa, né? E aí a gente falou, é um pouco óbvio, mas é tão verdade mesmo, né? Porque, assim, se você está no escuro, se você está na sala da sua casa no escuro, você não está vendo se o chão está sujo, se... enfim, a sujeira ali do lugar, alguma coisa... As coisas nem te incomodam, né? Porque você não está vendo. Mas, a partir do momento que você liga a luz, aí você começa a ver do maior... aos detalhes, né? A sujeirinha no seu sofá, o restante da comida que você deixou cair na mesa. Então, eu achei interessante, aí já entrando aqui, né, na parte de Isaías, o que eu achei legal é que ele, quando ele, a presença de Deus, né, que representa essa luz, né, que está perto da gente, faz a gente ver as coisas. Quando Isaías ele esteve em contato direto com a luz de Deus, ele reconheceu a indignidade dele, assim. Esse foi o primeiro passo, né? Falei certinho? Perfeito, Tati. Nós vemos aqui, principalmente na lição de sábado, né? O autor da lição, ele traz, né, a questão de que nós temos um Deus, que ele é criador de todas as coisas. Ele dá autoridade, né? Assim, da onde vem essa luz, né? Eu acho que a gente poderia começar por aí. Perfeito, Isso, Felipe. E aí o que acontece? Deus, como criador de todas as coisas, um ser perfeito, e infelizmente veio até nós o pecado, e com a existência do pecado nós perdemos essa conexão com Deus e nos tornamos seres imperfeitos e detentores do pecado, né? E esse chamado de Deus para Isaías era para, de fato, trazer 2 pontos. Primeiro, não só a questão profética, né, que nós vemos ali, mas também a questão do caráter de Deus ser revelado através de Isaías, né? Então, são esses 2 pontos principais que nós vemos ali nesse chamado, e que a lição de sábado trouxe muito bem essa luz para nós. Uma parte que eu achei muito interessante, principalmente nessa parte, quando... o autor ele se preocupa e fala assim, mas de quem que é a autoridade dessa luz? Quando a gente pensa numa questão de autoridade, numa questão de quem tem o direito de brilhar, para a gente, como criatura e como criador, há uma distância de entendimento. Mas, basicamente, o que o autor ele tenta trazer para a gente é assim, se é para a gente seguir uma luz, a gente precisa seguir a luz daquele que nos criou. Então, esse é um dos fundamentos que o autor traz. E outro ponto que o autor traz, já começando a falar um pouquinho da questão dos sinais proféticos, ele foca muito na questão tanto da luz, quanto também da glória divina, da glória do trono ali, que é uma representação ali do poder, e a gente vai perceber que tem algumas outras representações. Mas tem um ponto que eu acho que a gente precisa dar uma explorada, que é sobre essa pergunta aqui. O que faz alguém como o Isaías, que, assim como todos nós, era um pecador, assim como todos nós tinha sua fé, o que faz ele, em algum momento da vida, falar assim, eu estou aqui, eu estou pronto, eis-me aqui? O que faz essa pessoa responder assim? O que faz o seu coração responder quando você sente o chamado de Deus e fala assim, não, eis-me aqui, conta comigo? Eu acredito que o primeiro principal fator, Felipe, é a consciência da glória de Deus. Que não é por ele, é pela glória dele. Exato. Então, o que acontece? Como Isaías Amém. teve a oportunidade de se achegar a Deus através de uma visão, né? Aí, ali no... Poxa, eu achei que eu tinha decorado qual que é a passagem. Se vocês puderem me ajudar. Isaías 6. Obrigado, Isaías 6. Tati. Acho que a gente pode até ler, né, Rodrigo? Porque é uma passagem rapidinha. Pode ser, vai lá, né? Tati, vamos lá. E eu vou ler para vocês, então, qual foi a visão de Isaías e do que a gente está falando aqui, tá?
É a visão do chamado de Isaías. Isso, Está em Isaías no ano 6:1. terceiro do rei Isso. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, como 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar como uma tenaz. E com a brasa tocou minha boca e disse: eis que isto tocou seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e espiado o teu pecado. Perfeito, Tati. Acho que até aqui tá bom, Até né? 8, né? Exato. Isso, é. Até Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Perfeito. Então nós vemos aqui algumas simbologias que daqui a pouco a gente vai falar do livro de Ezequiel e também Apocalipse. Não vou me aprofundar porque daqui a pouco a gente vai entrar nesse tema. Mas ele teve uma revelação da parte de Deus, né, a qual ele teve contato com essa visão. E primeiro ele viu o trono de Deus. E reconheceu, né? Exatamente. A autoria do direito de governar em Deus. Ali. Exatamente. Então o que acontece? Bem lembrado. Primeiramente, a autoridade de Deus em governar os céus, a terra e o universo, né? No segundo momento, ele também se depara com a humanidade dele em relação àquilo que ele viu no céu. Tanto é que ele tenta transcrever o que ele viu, mas a gente, lendo o livro de Ezequiel, Apocalipse, a gente vai ver outros detalhes, né, que vai complementar o que ele viu. Então Deus se revela a ele através de uma visão, né? E quando ele percebe a glória e a santidade de Deus em comparação ao pecado e à humanidade dele, ele vê que é muito discrepante. E também juntando com o fascínio dele estar participando, dele ter entendido Exato. o papel dele naquele momento, né? É importante perceber que ele... A gente entende que ele percebeu isso porque a primeira coisa que ele se dá conta quando ele consegue reagir é: eu sou impuro, peraí que do jeito que está não vai dar certo. Exatamente. Então o que a Tati falou, né? Às vezes a gente está perto da sujeira e não percebe a sujeira até que chega uma luz. Então, essa percepção de Isaías, eu acho que é o primeiro convite do autor a entender que, do jeito que a gente agora vai ser difícil, porque eu quero ser bem interpretado nisso, mas do jeito que a gente é naturalmente, não há poder e não há significado nenhum da gente fazer o evangelho, a não ser que seja por intermédio do Espírito. Tá perfeito, Felipe. Porque é uma preocupação. A preocupação de Isaías é uma preocupação genuína daquele que entendeu o real papel dele. Perfeito. Clóvis? Queria ressaltar essa parte do texto aí em que Deus declara assim: quem enviarei, né? Isaías está tendo a visão do trono de Deus, ele está diante do trono de Deus, se sentindo indigno, é purificado, mas Deus pergunta: mas quem enviarei? Quem irá por nós? Vamos ver o plural aqui, quem irá por nós, né? Eu vejo a Trindade ali conversando, né, e dizendo: quem irá por nós? Exato. Quem irá fazer? Aí Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Depois a gente vai lá para 500 anos, mais ou menos 600 anos depois, está Jesus ali, e ele está recrutando os discípulos. Exato. E eram tão imperfeitos esses discípulos, né? Ficam tão imperfeitos ali diante do Cristo. E mesmo assim, esse Cristo toma cada um deles, trabalha cada um deles. E diz assim: eu vos envio, né? Eles, ide por todo o mundo. Do jeito que você é, Deus vai te conduzir, Deus vai te melhorar, Deus vai te aperfeiçoar, vai te santificar com o tempo. Mas fica aqui a lição para nós. Muitos de nós, às vezes, nos sentimos indignos de participar até das tarefas da igreja. Eu não estou bem ainda espiritualmente, eu tenho aqueles pecadinhos, eu tenho aquelas fraquezas. Eu preciso ficar forte para depois ir atender o chamado de Deus. E aqui está
bem claro para nós. Quem nos purifica é Deus. Não somos nós que vamos exercer esse papel de purificação de nós mesmos. A Isaías bastou ele se identificar. Temos que tomar... Isaías, ele disse, eis-me aqui, né? Envia-me a mim. Ele se dispôs aí, e Deus Pai purifica. Jesus purificou, melhorou os discípulos. Depois, mesmo Jesus indo para o céu, o Espírito Santo atuando na vida deles, melhorou. E chegou ao ponto, por exemplo, de Pedro, que era o mais afoito deles ali, genioso ali, meio estourado também, né? Algumas coisas nele, os filhos do trovão lá. Eles estão tão melhorados que Pedro se torna um homem tão santo, que às vezes, onde a sombra dele passava, os doentes eram curados. Mas veja, é um processo de vida, né? Que a quem enviarei, Deus pergunta. Jesus também diz assim, ó, ele convidava, né? Venha, me siga. E claro que eu podia aceitar ou não seguir, como a gente tem o exemplo do jovem rico que não quis seguir a Jesus, né? Mas o convite é feito a nós, do jeito que você está, venha, siga-me, e eu vou purificar a sua vida. Não se preocupe, você está errado, você não está certo, não está bom ainda, mas eu quero fazer um processo de purificação, de melhora na sua vida, e é um processo de vida, né? Esse processo todo nos convida para o segundo tema, que é justamente Deus transforma pessoas, pecadores comuns, em porta-vozes do céu. A gente acha que essa, pelo menos para mim, foi uma das partes mais complexas para a gente estudar, porque essa transformação ela tem alguns passos, né? Tem o passo do entendimento da graça, tem o passo da questão da santificação, e também tem essa questão da gente se aproximar mais da luz divina. Naturalmente, a gente vai ficando desconfortável, porque quanto mais a gente se aproxima, mais defeito a gente encontra. Sim. E isso parece contraditório, porque se o meu refúgio, se o meu conforto está nos pés do Salvador, só quanto mais perto eu chego dele, mais eu percebo que eu estou errado, que eu tenho problema. Então, para mim foi um pouco complicado entender isso, porque são muitas vezes o que o Clóvis falou, são alguns pecados, são algumas coisas que é difícil da gente controlar, é difícil da gente mudar. E a gente fala, poxa, mas eu quero ficar próximo de Deus, eu tenho que me sentir confortável do lado de Deus, como eu me sinto, mas o fato de eu fazer isso acaba me expondo, né? Claro, expõe a mim mesmo, é uma vergonha que eu tenho comigo mesmo, de falar, poxa, olha o tanto que ainda preciso melhorar, olha o tanto de coisa que eu preciso fazer ainda, né? Esse eu acho que é o ponto. A gente conseguir transformar o que é uma pessoa incapacitada numa pessoa que fala assim, eu estou pronto, estou preparado. Isso. É que tem coisas na vida que, quando a gente percebe, ou a gente ama e se aproxima, ou a gente repele, né? E com Deus, eu acho que é a situação que a gente mais faz isso. E aí tem a ação de Satanás também na nossa vida. Então, quando a gente se aproxima e a gente vê que a gente é indigno, ou a gente tem aquela decisão de, não tem jeito, não dá para mudar, né? se conforma, ou você entende que o único que é capaz de te transformar é Deus. É uma mistura de você estar humilde para entender que está errado, mas está pronto para dizer, estou pronto para o que vier. Tem um autor que, eu acho que você vai falar de João Batista, né? Você ia puxar esse... Que tem um autor... Não, mas... O autor, ele cita a questão de João Batista, que ele foi considerado uma lâmpada acesa para iluminar, né? Ou para dar a luz ao caminho que vinha ali, né? Para a vinda de Cristo. Então, a gente percebe, João Batista era uma pessoa como nós, e nós podemos... nós temos os mesmos privilégios de fé que ele teve. Então, o que cabe a gente é justamente conseguir entender e refletir esse papel. Eu ia usar um outro contraponto de duas experiências pessoais comigo, mas tudo bem. Mas muito bom também, porque encaixa no contexto de João Batista. Mas João Batista foi o parâmetro, vamos dizer assim, né? A luz, a gente tem essa mesma consideração com os livros de Daniel White, que fala que é a luz menor guiando a luz maior que a Bíblia, né? João Batista, ele foi uma luz menor para a luz maior, que era Jesus, que viria na sequência, né? Você é desenvolvedor, né? Você trabalha com software, eu também, linguagem diferente, mas o contexto é o mesmo. É o que dizem, certa vez, eu já estava bem experiente na nossa área, Felipe,
E eu tive a oportunidade de conversar com um rapaz da TOTOS que ele desenvolveu uma das principais ferramentas. O apelido dele é Júlio Louco. O nome dele é Júlio, mas o apelido dele é Júlio Louco. Eu achava que eu estava bem em programação. Até o dia que eu conversei com esse rapaz. E eu vi... Rapaz, assim, ele já tem ele é um pouco mais experiente do que eu, até de idade. Mas eu percebi que ali eu também não sabia absolutamente nada. Quão pobre eu me senti próximo daquele homem quando eu me deparei com a inteligência e a capacidade que ele tinha dentro do que eu fazia, né? Isaías provavelmente se sentiu da mesma forma quando ele se deparou com Deus. E ali, no meu caso, foi a questão profissional, né? No caso de Isaías, ele falou, sou homem de lábios impuros. Provavelmente, a postura e o viver de Isaías era alguém ou que blasfemava, ou que até mesmo falavam coisas que não eram agradáveis aos olhos de Deus. Em outras palavras, é como se Isaías tivesse entrado numa sala com muitas pessoas observando ele e ele praticamente nu. Imagina a vergonha de você estar numa situação como essa, né? Nu na frente de várias pessoas. Então, já vou te fazer a pergunta. Então, o que acontece quando um pecador como Isaías, como a gente, se arrepende e se dispõe a servir diante do trono de Deus? Exatamente. Quais são os passos que acontecem com ele? E aí o que acontece? Como ele se sentiu nu e viu o defeito que ele tinha, no caso, eram os lábios impuros, então ele falou, primeiro, né? Ai de mim, que sou pecador e homem de lábios impuros. Mas reconheceu que era o seu defeito. Primeiro, ele reconheceu. Quando a gente reconhece os nossos defeitos, é onde Deus, de fato, começa a trabalhar. Já trabalhou em nós, porque a função do Espírito Santo é revelar para nós o nosso pecado e nos convencer da justiça e do juízo, né? Quando nós reconhecemos o nosso erro, é aí que nós estamos prontos para receber a graça e a misericórdia conciliadora de Deus. Por quê? Nós vamos ver que na Bíblia existe uma palavra que se chama iniquidade, né? Ela se referencia muitas vezes. Aí é uma coisa que eu vou trazer pessoal para mim, tá? Posso até estar errado na minha interpretação, mas é uma coisa que eu trago pessoal para mim. Quando a Bíblia apresenta a palavra, porque tem pecado e iniquidade. Quando eu vejo a palavra iniquidade ser relatada, é o pecado na sua essência extrema, ou seja, aquele pecado rebelde que nós conhecemos, que é o pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo está sempre nos convencendo, isso é errado. Felipe, isso não é legal aos olhos de Deus. Felipe, isso daqui vai te trazer essas consequências. Tati, esse proceder vai te trazer essas consequências. Anda por esse caminho, que é o caminho correto, que vai te trazer luz e bênçãos. O pecado é o objeto ali, eu cometi o pecado. Iniquidade é o estar em familiaridade com aquele objeto, né? E aí, quando você tem um coração rebelde, uma mente rebelde para o pecado, o Espírito Santo não consegue trabalhar em você. Mas a partir do momento que você, assim como... Por que Isaías, na sequência, falou, eis-me aqui, é como aquela criança que está... Né? Eu tenho meu filho, ele sempre está grudado em mim agora, mas eu lembro quando eu era criança, como eu tinha alegria e a energia de ajudar em qualquer... Se eu fosse pegar os cabos do microfone e plugar na frente para o pessoal, eu já estava me sentindo realizado, Felipe. Legal. Esse sentimento dessa criança surge em nós. Por quê? É o Espírito Santo trabalhando nos nossos corações quando a gente reconhece de que a gente está em pecado. O Clóvis quer falar. Fala, Clóvis. Só deixando um pensamento. Oi. Que o estar diante de Deus, estar diante da glória de Deus, que nos revela mais e mais. Todos nós já ouvimos no nosso cotidiano pessoas que dizem assim, quando você fala de Deus, não, eu não preciso de Deus, dessa coisa de religião, não quero saber, eu sou um homem bom. Quantos de nós já não ouvimos alguém do nosso lado falar isso? Eu sou uma boa pessoa, eu não desejo mal para os outros, eu não faço mal para os outros. O que importa é o que vai no coração, né? E não quer saber de se aproximar de Deus e tal. Agora, olha só a diferença. Quando nós nos aproximamos de Deus, a gente se sente mais e mais pecador. Quanto mais perto de Deus, mais o nosso pecado aparece. Tanto Isaías, que era um homem bom, aparentemente de uma índole muito boa, mas quando ele se aproxima bem de Deus, ele vê que tem um defeito ainda que era muito significativo, que atrapalharia inclusive a missão dele como profeta, né? Quanto mais nós vivemos na presença de Deus, mais o nosso pecado é exposto, mais indigno nós somos expostos. E aí é onde entra a humildade, né? Sou indigno, eu sou indigno. E aí o Rodrigo colocou muito bem, quando a gente assume essa posição de humildade diante de Deus, de reconhecimento, é que Deus pode realmente pegar uma brasa viva e nos purificar. E aí sim estaremos aptos a trabalhar para Ele. Aliás, a palavra serafim, eu não lembro de ter lido isso em algum lugar, mas a palavra serafim significa aquele que queima, né? Ou então, o anjo que queimou os lábios de Isaías. O significado do nome dele é aquele que queima.
O autor agora ele nos traz para um outro pensamento, agora para um novo raciocínio, que é entre a espada e o trono. A presença de Deus ainda está entre nós. Quando a gente vê uma situação, tanto da história humana quanto da queda, a gente percebe um ponto que eu acho que é o ponto que devia mais machucar ali, logo após a queda, que é você ver o que você perdeu. Né? Você está ali perfeito, bonitão, forte, comida, jardinzinho, temperatura ideal. Aí, de repente, você precisa começar a entender o que é o sacrifício, começa a ter que ter as dores ali, talvez perceber que seu corpo já não é mais perfeito. E o pior de tudo, você sai da sua casa, você percebe que próximo da sua casa está ali o jardim onde você morava, que é o Jardim do Éden. E nessa situação, o autor ele acaba colocando alguns pontos ali, que esse Jardim do Éden ele era guardado por 2 anjos e por uma espada flamejante. O autor ele tenta fazer uma comparação dizendo que esse era o símbolo do trono de Deus aqui na Terra. Não no sentido que Deus estivesse ali, mas no sentido de a presença da criação que você consegue ver agora é só esses dois. O jardim que era reservado para você e a presença pessoal que você tinha comigo já não tem mais o direito por causa do pecado. Mas ainda assim, a presença de Deus ainda está entre nós. Ou seja, mesmo com a queda, mesmo com a teimosia, né, ou com qualquer outro sentimento ali que deve ter tido em Adão, mesmo assim Deus estava do lado e falando assim, olha, Deus não abandonou você nem sua geração. Deus não vai largar de você desse ponto. E esse é o primeiro ponto, porque se Ele é o Criador, Ele está tão disposto a ajudar a gente, existe ainda uma oportunidade de restauração da nossa vida, né? Exato. Você deu um bom exemplo assim de você passar, ver o que você perdeu, né? E aí Adão e Eva depois da queda era exatamente isso que acontecia, né? E depois tem a questão ali do santuário, né? Que Deus quando Moisés liberta o povo, pede para poder fazer o santuário para poder habitar no meio deles. E hoje a gente não tem mais figuras representativas. Mas aí se a gente volta para a questão da luz, né, que é o Espírito, e aí a gente fala da luz, e a gente fala que esse cutucar o seu coração, essa luz, né, que a gente representou pela luz mesmo, a gente entender que isso é o Espírito Santo todos os dias na nossa vida, é a esperança, né? É a gente passar mesmo e ver o que a humanidade perdeu, mas ter a certeza de que a gente pode ter aquilo mais uma vez, né? Quais são essas garantias? Já que você me responde para a gente. Quais são essas garantias? O que esses querubins do portão do Éden ensinam para a gente sobre essa relação? Então, eu queria fazer um convite. Leia os 5 primeiros capítulos do livro História da Redenção. Vocês vão se aprofundar nisso daqui de uma forma que a minha mente se abriu, Felipe, para a espiritualidade como nunca antes, até eu ler os 5 primeiros capítulos de História da Redenção. E aí, trazendo, né, do livro e também o que a gente leu aqui essa semana em relação à sua pergunta, né? Os querubins representavam a intervenção de Deus sobre a nossa vida, né? Por que eu estou mencionando o livro História da Redenção? Porque lá no livro História da Redenção, Deus revelou a Ellen White de que o principal motivo deles terem sido expulsos do céu, e a gente vai ver aqui em Gênesis, no capítulo 3, no verso, não lembro agora o verso, 24. Mas Gênesis 20, obrigado, verso 24, de que a intenção de Deus para que eles fossem expulsos é para que eles não voltassem e tocassem novamente na árvore da vida, né? Porque se eles tocassem na árvore, eles passariam a viver eternamente. Mas o eternamente não seria na condição do Éden que Deus queria e quer devolver para nós. Porque a morte de Cristo na cruz é a morte eterna para o pecado, né? A consequência eterna do pecado, para restaurar a vida eterna que Ele quer dar, que era a vida do Éden antes do pecado. Se eles tocassem novamente no fruto, eles seriam como o diabo e seus anjos. O diabo só vai ser destruído por Deus. Mas o diabo não tem a morte física que nós morremos, que até a nossa morte física é uma graça. Porque imagina você viver eternamente com câncer, viver eternamente com o braço quebrado, com uma perna quebrada, viver eternamente sem um braço, enfim. Então essa consequência que o pecado trouxe para nós teríamos ela por toda a eternidade. Perfeito? Esse é o primeiro ponto. Segundo,
os anjos que ali estavam, a palavra hebraica quer dizer Shakam, né? Que ali Deus se revelava para que os habitantes da terra não adentrassem ao Éden. E aí eu quero trazer uma pergunta polêmica para nós aqui, que me fez refletir quando eu li esse texto e reli o material que você passou para a gente estudar, para passar aqui de manhã, que é o seguinte: por que Deus interviu depois que eles caíram, mas não interviu expulsando eles do Éden antes deles caírem, para que eles não tocassem e a gente não tivesse a consequência do pecado, para que Jesus tivesse que morrer por nós? Eu tenho a resposta, tá? Mas eu me fiz essa pergunta e Deus me ajudou eu mesmo a responder. Então por que Deus não impediu eles de pegarem na... Deus impediu que eles não voltassem para o Éden para não tocar novamente na árvore, perfeito? Mas não impediu que eles tocassem pela primeira vez, concorda? Por que Deus então não interviu na primeira, mas interviu na segunda? Pode responder. Ela falou que livre-arbítrio, legal. Quer falar, Clóvis? Não, eu acho que é só bem classificar assim. Eles estavam no jardim do Éden, podiam comer do fruto da árvore da vida, inclusive, né? Uhum. Quando eles são expulsos, eles não têm mais acesso ao fruto da árvore da vida. Perfeito. E a pergunta, então, por que Deus não expulsou eles do jardim antes de comerem o fruto proibido, né? Exato. É a resposta da nossa amiga aqui, por causa do livre-arbítrio. Aí eles não teriam escolha, não teriam opção. Perfeito. Agora, a questão do acesso ao fruto da árvore da vida tem que ser colocado bem claro. Foi impedido que o ser humano, depois do pecado, tivesse acesso à árvore da vida que estava no Éden, né? Mas isso será restaurado depois da vinda de Jesus. Os salvos terão acesso à árvore da vida novamente. Exato. Na versão melhorada ainda, né? Exato, na versão antes do Mas pecado. não foi também só para o ser humano não ter acesso. O diabo, espertamente, porque você leu a história da redenção também, a gente sabe... Ele também, os seus anjos, queriam muito, eles tinham sido proibidos de entrar no céu. Na árvore da vida que estava aqui na terra, eles também foram proibidos de ter acesso quando os querubins, que são uma classe de anjos superiores, né? Eles impediam que mesmo aquela hoste de anjos caídos e Lúcifer tivesse acesso à árvore da vida. Perfeito, é isso aí. Excelente, mas é isso mesmo. A resposta é isso mesmo. Para que eles pudessem ter a escolha, né? O autor faz o link lá com o Apocalipse, ele coloca que em Apocalipse 4 existe uma relação entre a sala do trono e o cenário do Éden, justamente por causa dessa questão da importância e do significado do brilho, da presença dos anjos ali, justamente como reconhecendo o direito de Deus por ser o Criador. E nesse ponto, o autor ele convida a gente para ter uma última, talvez uma última inspiração sobre esse assunto, é que, apesar de tudo, o que a gente consegue perceber nessa história é que Deus ainda tinha um plano apontado para a gente, preparado, né, para pronta execução, e Ele não abandonou o plano que Ele tinha aqui na Terra com a gente. Então, mesmo que eles caiam, mesmo que o livre-arbítrio, eles optem pelo não correto, ainda assim, eu tenho um plano e esse plano vai ser feito. Vai doer um pouco mais, mas esse plano vai ser executado. Agora, a nossa responsabilidade enquanto pessoas. Quando nós... vamos ser um pouquinho... vamos nos aspirar aqui, entrar na posição de Isaías ali. Vamos considerar que nós entendemos a nossa situação, nós reconhecemos nossos erros e fomos purificados, e agora estamos trabalhando como profetas, ou enfim, como evangelistas, ou como discípulos, cada um na sua área. A gente tem agora a partir desse momento, a gente tem uma responsabilidade gigantesca, que eu acho que é a parte principal dessa semana, que é reconhecer que a glória de Deus brilha através da gente. Essa é a parte mais importante para mim, porque não tem mais a ver com os meus medos ou com os meus erros, mas tem a ver com quem eu represento. Quando não sei se vocês sabem, eu também faz pouco tempo que eu descobri, mas quando um carro de um outro governo, um carro, por exemplo, de um diplomata aqui no Brasil, ele é parado pela polícia, o carro que foi parado pela polícia, enquanto está fazendo trabalho diplomático, ou seja, tem um diplomata do outro país ali dentro, tem um embaixador do outro país ali dentro, nesse momento, as leis que gerenciam aquele carro, que determinam a prisão das pessoas que estão ali dentro ou não, são leis internacionais, não são as leis brasileiras.
Ou seja, aquele carro, ele não é parte do Brasil, ele não é parte da riqueza brasileira, mas ele é parte representativa, ou seja, é como se fosse um pequeno pedaço, vamos supor que seja o Chile, o diplomata do Chile esteja aqui hoje. Aquele carro, ele é parte do Chile aqui no Brasil. É um pouco difícil para a gente entender isso na prática, porque muda um pouco a nossa lógica, né? Poxa, eu estou num lugar, mas essas leis não se aplicam a mim. Talvez nem tanto no Brasil, mas enfim. Quando a gente está sob essa responsabilidade, nós deixamos de ser naquele momento nós mesmos. E nós começamos a servir a Deus de forma que Deus brilha através da gente. E aí está a importância, porque nós estamos ali como diplomatas, nós estamos ali como embaixadores de um plano muito maior. E essa é a real importância. É a gente ter consciência dessa relevância e desse papel que a gente precisa exercer, né? Vamos supor, se você trabalha num lugar, quando você vê um advogado, você espera que ele tenha um estereótipo, né? Então, acho que da mesma forma, a gente que é cristão, e aí eu não estou falando de veste, não estou falando dessas coisas não, gente. Eu estou falando assim, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente vive, como que a gente representa, né, a Deus, né, aqui na Terra. Tem aquela música que fala que a gente é exemplo mesmo sem a gente querer, né? Então, quando a gente fala que a gente é cristão, as pessoas esperam algumas atitudes nossas, as pessoas esperam alguns posicionamentos nossos, né? Ela espera que você seja alguém que ela possa contar para uma oração. Ela espera que você seja uma pessoa que não fale palavrão. Gente, agora eu lembrei aqui. Eu tenho amigas assim desde a 5ª série. E eu lembro a primeira vez que eu falei um palavrão. Gente, com elas, assim, né? Elas ficaram absurdadas, assim, indignadas. Não, porque elas, boca suja, assim, né? Normal, adolescente, né? E elas super falavam um palavrão. E aí um dia eu peguei e falei, gente, eu me senti tão mal, porque era isso. Eu representava alguém que eu acho que eu não tinha nem muito entendimento, sabe? Então, é isso, trazendo assim pra gente o que Deus espera e o que as pessoas esperam, né? Às vezes você é o único Cristo que as pessoas vão conhecer, né? Então a gente tem que tomar cuidado e entender a nossa responsabilidade. E complementando o que muito bom, viu, Tati? Muito bacana a sua experiência. O que eu havia dito, a palavra Shacã, né, que era referenciada lá no Éden, depois a gente veio conhecê-la como Shekinah, que era a manifestação da presença de Deus ali no tabernáculo. É uma palavra que não está na Bíblia. Exato. E aí o que acontece? Não, exatamente. Nós conhecemos pela tradução rabínica, que também ajudou a gente a explicar aqui a questão lá das 4 tribos, né, do boi, dos rostos dos querubim, da visão, que é a presença de Deus. Então, respondendo a sua pergunta, Felipe, que Deus ainda continua se manifestando, porque o próprio Isaías fala, né, que foram os nossos pecados que fizeram separação entre nós e o nosso Deus. Então, nós não podemos ver a Deus, nós não podemos tocar em Deus, mas através das nossas vidas santificadas, nós revelamos a Deus e somos embaixadores dele, pela graça e misericórdia dele. E Deus deixa uma documentação pronta para a gente, e é uma documentação que o autor ele se preocupa muito em falar, uma documentação que reflete tanto o caráter e o plano de Deus, mas ele também conecta a visão dos seus profetas, numa linguagem linear, numa linguagem que é coerente entre toda a Bíblia. Faltou tinta aqui na impressora, mas o que as visões dos profetas sobre querubins, o trono de Deus, nos revelam sobre sua presença em seu povo ou em nós? Qual que é a importância da gente agora entendendo nosso papel, nosso arrependimento, fomos purificados? Qual que é a importância da gente saber que desses símbolos, da gente entender esses símbolos de entender o que esses símbolos revelam para a gente? Eu vou falar o primeiro é a coerência. Perfeito. Por que a coerência? Porque Deus permanece soberano enquanto a coerência da Bíblia
for soberano. O dia que a Bíblia quebrar, diferente de qualquer outra religião, que budismo, que não se preocupa em acertar tudo que está escrito lá, até as pessoas que seguem o espiritismo, algumas pessoas sabem que não tem uma assertividade de 100%, mas principalmente a nossa igreja, ela se declara defensora da perfeição da Bíblia. Então, enquanto existe essa coerência, a gente está tranquilo, porque as coisas estão de acordo com o plano de Deus. Então, o primeiro ponto, eu acho que o mais importante é que essas visões proféticas, tanto que acontecem em Isaías, quanto a gente já viu lá em Daniel, se amarrando com o Apocalipse, agora Isaías, Ezequiel e Apocalipse, de novo lá em Apocalipse 14, não, Ezequiel 1:10, desculpa, não é Apocalipse, Ezequiel 1:10, a gente começa a perceber primeiro, essa coerência, ela ampara, ou ela nos garante que não, estamos falando de um livro perfeito, estamos falando de uma história perfeita. Nós podemos realmente realizar esse trabalho, porque não há erro nele. Algum outro ponto que vocês viram? Eu quero falar um ponto também, que é o seguinte. A melhor forma de você estudar as profecias é a questão historicista, né? Ou seja, a profecia tem que estar coerente com a história, com os eventos históricos e tudo que ela prediz. Então, você vai ver que Daniel falou do Império Grego e do Império Medo-Persa antes mesmo deles subirem ao poder, né? Você vai ver que muitas das profecias que Isaías e Jeremias falaram realmente e ocorreram no decorrer do tempo. Se qualquer coisa que foi predita na Bíblia, ela não vir a acontecer, ela vai colocar por terra, primeiro, o caráter de Deus, que ele se apresenta como imutável. Segundo, que seu amor é perfeito. Então, é até uma briga injusta, vamos dizer assim, Satanás e Cristo. Por quê? Satanás, ele pode trapacear, ele pode mentir, ele pode roubar, ele pode fazer tudo que ele não deixa de ser Satanás. Se Cristo pecar numa vírgula, numa coisa, tudo que nós conhecemos por cristianismo, por salvação, vem por terra e a gente deixa de crer. Então, a Bíblia, nesse aspecto, ela não só a coerência, mas ela não pode trazer erro de forma nenhuma, até mesmo em questões de traduções literárias e tudo mais, que a gente sabe que copistas em algumas questões, mas mesmo assim ela não perde a sua essência, ela não perde a sua razão, e até mesmo os textos que foram escritos e são polêmicos, por exemplo, em Mateus, que tem a vírgula, né? Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso, aí alguns falam que o te digo hoje, a vírgula vem antes, outros falam que a vírgula vem depois, enfim. Mas dentro desses contextos, a Bíblia não só a coerência, mas ela não pode errar em ponto nenhum, porque ela tem que ser perfeita em todos os aspectos, porque o nosso Deus é perfeito. O Clóvis quer falar. Autor, só um detalhe, o autor também traz detalhes práticos, por exemplo, a semelhança da presença dos querubins sempre em volta do trono, a relação sempre, quando fala do poder de glória, ele se relaciona com espada de luz, com flama, com fogo. Os pés polidos, os pés polidos, sempre trabalhando, a voz como de muitas águas. Quando sempre fala de glória e de adoração. Então, assim, são pontos que claramente falam assim, poxa, passou tanto tempo da história, foram autores tão distantes um do outro, mas mesmo assim continuam sendo coerentes. Só antes do Clóvis falar, deixa eu só fazer mais um ponto aí do que você está falando. Mesmo quase 2.000 anos de diferença 1.000 e poucos anos de diferença entre João e Isaías e também Ezequiel, você vai ver que os pontos são idênticos. O que eles estão vendo são idênticos. E eles tentaram traduzir para nós o que eles viram do céu com a linguagem que nós conhecemos. Porque o que eles viram está muito fora da nossa compreensão. Exato. Exatamente. A gente não Hoje, talvez a gente até conseguiria trazer mais detalhes por causa da questão tecnológica e pelo conhecimento que nós temos. Mas na época deles, eles traduziram aquilo de informação que eles tinham. Temporalmente falando, é diferente, né? Com certeza. Pode falar, Clóvis. Então, vamos lá. Eu ia falar desse aí, mas esperar vocês falar primeiro. Mas desculpa. Tem uma coisa que me chama muita atenção dessas visões do céu, que é o seguinte: Deus precisa de serafins, querubins, anjos, seres humanos para executar a sua vontade, a sua obra. Mas é tão interessante que Ele criou diferentes classes de seres e deu a esses seres oportunidade de servirem também, de serem úteis. Olha, não importa se é o serafim que está lá no topo, o querubim, né? Mas os anjos e os seres humanos dentro de uma classificação ali, todos têm a sua importância nessa história do plano da redenção. Olha que coisa, todos estão envolvidos.
e trazendo para nós seres humanos, diz assim, Deus não precisa da gente, Ele não precisa de nada do que a gente pode oferecer para Ele, nem para a sua obra, mas Deus nos usa, Deus nos capacita, Deus quer nos usar para fazer o seu serviço. Deus tem esse prazer, inclusive, de nos dar poder, de nos aperfeiçoar. Isso é um privilégio, porque olhando para as visões do céu e da nova terra, diz que quem passar por essa experiência de vida aqui ao lado de Cristo e for salvo, vão se tornar reis e sacerdotes. Olha só, as posições que os seres humanos salvos vão ocupar durante a eternidade. Serão reis e sacerdotes. Eu nem sei qual vai ser o trabalho de um sacerdote num outro plano, né? Mas, e nem o que seria ser rei nesse plano lá da eternidade. Mas eu sei que os privilégios são tão grandes e tudo depende muito hoje das nossas escolhas. Exatamente. Exatamente. Obrigado. E você vê que tudo é perspectiva, né? Porque, assim, de um lado tem as pessoas que às vezes estão cansadas do ministério. Ai, só eu que chego cedo aqui, tem que abrir essa igreja, né? Ai, só eu que canto aqui, só eu que falo aqui na frente, né? E que cansativo isso. Às vezes a gente tem uma coisa pesada, né, do ministério, daquilo que Deus põe na nossa vida, e a gente tem que entender como um privilégio, porque assim, Deus podia fazer tudo sozinho, mas Ele está te convidando, né, para poder fazer parte. Então, olha que legal. É tão legal quando alguém... tem um grupo que é mó legal, assim, né, da igreja, sei lá, um grupinho que você admira, assim, enfim, de pessoas, pela amizade e tudo mais, e alguém um dia pega e fala assim, a gente vai fazer um almoço, vamos lá, vamos com a gente? Nossa, que privilégio. Então, assim, a gente tem que entender o participar da obra de Deus como um privilégio e não como um peso. O autor agora ele tenta familiarizar a gente mais com essa ideia da presença de Deus, ou essa comunhão de Deus, para aqueles que o aceitam, fazendo uma ligação com o que foi a tribo de Israel ali durante os 40 anos no deserto. Perfeito. E o autor até faz uma brincadeira, imagina você voando ali por cima do acampamento, você vê tudo organizadinho, e a parte mais importante, a organização orgânica do acampamento fazia com que Deus estivesse no centro. O templo estava no centro, as tribos eram divididas de forma do qual a tribo que cuidava da manutenção do tabernáculo ficava mais próximo. Tinha alguns pontos, a gente vai falar sobre esses pontos aqui, eu vou deixar para o Rodrigo falar os pontos dos 4 cantos, dos 4 pontos cardeais. Mas o que é mais impressionante nisso é que a descrição do acampamento, de forma orgânica, o autor ele traz isso com uma linguagem até um pouco, eu diria assim, mais uma sessão para a gente ter uma reflexão do que de fato uma preocupação ali com bater o ipsis literis da profecia nesse ponto, mas depois ele vai falar exato de profecia. Mas o que ele queria que a gente visse era que, se você olhar de forma por cima, naturalmente, organicamente, você vai perceber que, naturalmente, as pessoas, quando estão em contato com Deus, elas acabam se aproximando, ou seja, acabam sendo magnetizadas ali pela responsabilidade. São e cada um vai né? ganhando sua responsabilidade, igual a Tati falou. Rodrigo, eu deixo a parte do Techniquez para você. Vamos lá. O que acontece? O povo de Israel era organizado em 12 tribos, né? Exato. E cada tribo correspondia a um dos nomes dos filhos de Jacó. E o que é interessante é que Manassés e Efraim não eram filhos, eram netos, né? Que eram filhos de José. Filhos de né? José. Perfeito? Mas, enfim, só fazendo esse adendo aí. E aí o que acontece? Eles, como o Felipe bem frisou, a tribo de Levi era responsável pela adoração, então ficava mais próxima do templo. Só que existiam 4 divisões, né? Referenciando os pontos cardeais, né? Norte, sul, leste e oeste. No leste ficava a tribo de Judá. Ao sul ficava a tribo de Ruben. Ao oeste, Efraim. E ao norte, a tribo de Dan. Então, essas tribos ficavam estrategicamente acampadas no arraial, né? Em volta ali do templo.
E nas visões de Ezequiel e também de João no Apocalipse, você vai ver que ele fala dos 4 seres viventes, né, que ficavam ao redor, né, do trono de Deus, e um tinha cara de boi, um tinha cara de águia, um tinha cara de leão e o outro com a cara de homem. Os 4 seres viventes, perfeito? Ia falar alguma coisa? Fica à vontade. O leão de Judá ficou fácil de descobrir. Né? Aí da onde vem a expressão, o leão de Judá. Né? E o próximo, o homem. Rúben, com a figura de homem, era bandeira, né? Então uma dessas tribos tinha uma referência, uma bandeira. Se você já foi desbravador, você tem as unidades. Exato. Ali no desbravador, né? Seria mais ou menos Cada um isso. tem sua bandeirola, Isso. então isso. A tribo do leste de Judá era correspondida ao leão. A tribo do sul, que era de Rúben, o homem. A tribo oeste, que era o boi, Efraim, e a tribo do norte, que era Dan. Por que nós sabemos essa questão do leão, do homem, do boi e da águia? A Bíblia não traz isso para nós, essas bandeirolas e essas figuras. Mas os escritos judaicos e também a cultura judaica nos referencia, e por causa também das visões, porque tem isso nas visões, não tem isso falando que as tribos eram... No livro de Deuteronômio, Levítico, Números, você não encontra esses dizeres. Exatamente. Mas você encontra nas profecias. Então, você, traduzindo, os seres viventes nada mais era do que a tradução do cuidado de Deus com o seu povo enquanto eles estavam ao redor, da mesma forma que eles acampavam ao redor do tabernáculo, o cuidado de Deus que estava ali é o mesmo que está lá no trono. E mesmo falando com palavras diferentes, mas a coerência da Bíblia perfeita sobre essas 4 divisões permanece. E aí, desculpa, só para complementar, você vai ver que no livro de Levítico, quando Moisés vai construir a arca, Deus dá todas as metragens da arca, as metragens do templo, o material que tinha que ser usado, qual que era o tipo de madeira, e tudo isso Moisés revela de que era um espelho do que tinha no céu. Então, tudo que foi feito ali, nas visões de João e também de Ezequiel, traduz o que Moisés também viu, que eram as referências celestiais, a qual Deus organizou o seu povo aqui, ou seja, o tabernáculo e a forma como Israel se organizava, era uma referência do trono divino. Exatamente. E o que essa organização do acampamento ao redor do tabernáculo nos ensina sobre a presença de Deus? Também faltou tinta aqui, gente. Tá? A impressora tá terrível. Eu vou começar essa resposta. O primeiro ponto, eu acho que é que Deus, ele, assim como o Rodrigo falou, acho que é a continuação da resposta dele, ele reflete a preocupação que ele teve desde a fase da criação, desde a época que ele estava planejando até hoje, está no centro da vida do seu povo. Então, apesar da gente, ele continua executando o plano dele. E em cada uma dessas etapas a gente consegue perceber que o centro, o grande objeto, né, de salvação, ou a grande preocupação que Deus tem para preparar tudo isso, somos nós. Porque faz, poxa, mesmo apesar de tudo, Deus ainda quer ficar sobre nós, Deus quer ser uma nuvem para nos esquentar durante a noite no deserto, Ele quer ser uma sombra para a gente durante o dia, para deixar um pouco mais fresco, Ele vai nos trazer mantimento. Então, tudo isso que a gente percebe, todas essas analogias que o autor vem trazendo para a gente, na verdade, são cada uma das etapas da jornada de Israel, nada mais reflete o que Deus tinha planejado para a gente como perfeição e também o que pode acontecer na nossa vida. Deus continua nos Deus guiando. é muito lúdico, né? É igual aquele professor que ensina... eu lembro que eu tinha uma professora que ensinava a tabuada e aí ela cantava, né? Então, assim, Deus com a gente é a mesma coisa. Ele sabe assim, quando você quer que eu desenhe? Sim. Deus precisa desenhar, porque se não fosse assim, a gente também... Se tendo desenhado, a gente às vezes lê a Bíblia e não entende, imagina se não fosse assim, né? Perfeitamente. Agora, a gente falou de querubim, serafim, falou de anjos, o Clóvis falou até da importância ali hierárquica que tinham os anjos. E agora vamos falar do maior de todos, que, aliás, o maior de todos criados, né? Não de Deus, mas o maior de todos que havia sido criado, que era Lúcifer. Era, como a gente pode falar, seria a quarta persona. O primeiro-ministro do... Sim, seria... Tirando o poder de Deus, a trindade de criação, Lúcifer era como se fosse um guarda real ali, muito querido, um líder, né? Muito querido.
E o autor ele acaba levando a gente para pensar talvez na contrapartida dos sentimentos que você pode sentir contra uma situação como essa. Voltando na história da redenção, que tem tudo a ver com a lição, você vai ver que o principal sentimento que veio no coração de Lúcifer foi a inveja, porque ele não aceitou ser submisso à autoridade de Cristo no céu. Em resumo é isso. Cristo sempre foi o Filho de Deus, por isso que ele se revelou para nós como Filho de Deus. E no seu coração, Lúcifer queria o lugar de Cristo. Ele queria ser exaltado como Filho de Deus e não como um anjo. Então, esse sentimento no seu coração, né? Ó, a estrela da alva, Ezequiel traz isso. Tu que queria ser semelhante, subiu mais alto das estrelas, ser semelhante ao Altíssimo. Foi esse sentimento que fez com que Lúcifer se tornasse o anjo perverso e convertesse uma terça parte dos anjos a seu favor. Eu achei legal agora, falando sobre a lição, que, se vocês perceberem, a lição colocou a gente primeiro dando autoridade para quem tem o direito de governar o mundo, depois a nossa situação como pecador, mas os passos que a gente fez, que é o reconhecimento, o nosso entendimento do nosso lugar, nosso plano, a nossa purificação, a nossa atitude como ali diplomatas do serviço de Deus aqui na Terra, ainda que Deus não precise, mas Ele nos outorga isso de forma para participarmos desse plano. Explica para a gente um pouco mais sobre os planos que eram desde o começo e continuam sendo... eles continuam permanentes ainda com as nossas falhas, mas agora ele coloca o último ponto, que é a nossa preocupação lá na frente. Você vestido de todo esse, entre aspas, de todo esse poder que você foi agraciado, você que de certa forma, como o autor fala, você, aí também fala em Isaías, você de certa forma pode ser mais semelhante a Deus dessa forma, você consegue ser mais semelhante a Deus, você consegue, entre aspas, né, realizar algumas coisas que são poderosas, mas não pelo seu meio. A sua preocupação principal é lembrar que a pessoa que melhor foi investida disso não soube como gerenciar. Isso é preocupante, porque tem começa a acontecer algumas inversões. Poxa, eu estou muito bem, estou muito próximo de Deus, mas agora eu preciso ficar mais atento ainda. Quantas pessoas a gente vê que não são expoentes aí religiosas, não vou nem falar da nossa igreja, mas são pessoas realmente de Deus, que trabalham falando de Deus, levando a Deus, e a gente acaba tendo uma preocupação muito grande em se conectar com essa pessoa, e de repente essa pessoa falha, você fala, poxa, mas por que essa pessoa caiu? Então é uma preocupação muito grande. Então eu acho que o autor deixou muito claro para a gente as nossas responsabilidades, deixou muito claro para a gente o que a gente precisa fazer, quais são os privilégios que nós temos e quais são as oportunidades que nós temos, mas principalmente ficarmos sempre atentos ou sempre preparados, porque seremos com certeza alvos mais perseguidos a partir do momento que a gente atua dessa forma. Você faz a oração para a gente, por favor? Oremos. Santo e amorável Deus, que habita nas alturas dos céus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder aqui recapitular a sua lição e ter os ensinamentos dos altos céus passados aqui nessa manhã aos nossos corações e aos nossos ouvidos, que possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensinaste, para que possamos ser suas testemunhas e os seus embaixadores por onde nós passarmos, Senhor. Abençoe o decorrer da programação, que tudo aquilo que vem ser feito seja para a honra e glória do seu santo nome. Todas essas bênçãos eu te peço, não porque seja merecedor, mas os méritos de Cristo Jesus, que ainda para todos sempre. Amém. Queria agradecer a Tati, Rodrigo, obrigado. Para você que nos acompanhou aí do conforto do trânsito ou da sua casa, ou do conforto da sua casa também, nós agradecemos. Fica aqui o convite para semana que vem. Nós aqui a partir das 10 horas estamos aqui, se quiser vir presencialmente, vai ser muito bem-vindo. Nós vamos agora finalizar esse link, daqui a alguns minutos nós vamos começar com o link da segunda parte da programação. Muito obrigado.